Começando mais um programa aqui, esse tempo especial que estamos tendo sobre família. Começando nosso programa semanal E a Família Vai Bem. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente nas plataformas de áudio, também no nosso canal do YouTube. Muito bom receber você mais uma semana para a gente conversar sobre família. Esse é o nosso objetivo aqui no nosso canal, no nosso programa, trazer dicas, trazer informações para você e para você refletir um pouquinho aí como está a sua família. Então, já vai comentando aí, respondendo essa pergunta. E a sua família, como que está? Vai bem aí? Tudo certinho com você? Muito bom. Hoje, o nosso tema vai ser muito especial. Nós vamos falar sobre quando o nosso filho pede ajuda. Então, essa é a pergunta de hoje. Quando o seu filho pede ajuda? O que você pode fazer? Como você deve agir? Hoje nós temos uma entrevistada especial que vai falar aqui com a gente. Mas lembrando antes, um convite para você. Se inscreva em nosso canal. Se inscreva aí no canal do YouTube, no canal da IPC Prudente, ou também no canal da Caixa 52, porque está sendo transmitido para você por esses canais. E não se esqueça de também, se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, já segue a gente aí, tá bom? Para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que sempre tem conteúdo chegando toda semana, novo, especial, produzido, preparado para você, para sua família e para o seu ministério. Legal? Então, hoje já quero apresentar para você a nossa convidada de hoje. Nós vamos bater um papo aqui com ela e vamos ter algumas surpresas que nós vamos contar para você durante o programa. Então, escuta aí até o final, tá bom? Do nosso programa de hoje, para você não perder nada. E vamos lá, então. Quero apresentar para você a nossa amiga, a nossa companheira de jornada aí, que tem abençoado tantas famílias, tantas crianças também que participam aí do ministério do Central Kids. Então, quero apresentar para você a nossa amiga e psicóloga Isabela Reis. Seja muito bem-vindo, Isa. Muito obrigada, Matheus. Queria dizer para você que a minha família vai bem. E estou muito feliz em participar aqui do programa com você. É uma honra, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Legal. Hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante, né? Quando a criança pede ajuda. Eu creio que isso se tornou um dilema muito grande. Também os pais começaram a notar isso por causa da pandemia. Sim. Né? Então, comenta um pouquinho pra gente, Isa, sobre qual a importância desse tema. Bom, prazer, pessoal. Meu nome é Isabela, sou psicóloga formada aqui em Prudente. Eu tenho até um canal no Instagram, vou fazer um merchan aqui rapidinho. Isso aí. Então é @Isabela Reis, PSI, tudo junto. E eu falo bastante sobre isso, sobre família, sobre pais, né, no meu Instagram. E esse tema é de extrema importância, porque o mundo que a gente está vivendo hoje, eu sinto que é um mundo cada vez mais egoísta, né? E a gente consegue entender isso. E na paternidade, né, na maternidade, não está sendo diferente. Então, às vezes, os pais, quando acontece algo muito estridente, gritante, o pai olha e fala, nossa, mas meu filho nunca deu indícios, mas meu filho nunca demonstrou nada. E sim, o filho sempre demonstrou, sempre deu indícios de alguma forma. A criança, ela não é um adulto que vai sentar e conversar como é esperado, né? Ela vai demonstrar sim, porém das formas dela. Ah, legal. Olha só, Isa, já vou dar um spoiler aqui pro pessoal. Olha só, nós vamos ter uma palestra, certo? Sim. No dia, deixa eu conferir aqui, dia 9 de abril, às 19h30, Isso. lá na igreja, na IPC Prudente, na Rua Siqueira Campos, 815. Se você quer fazer parte, quer tá lá, quer ouvir mais sobre esse tema, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, mas a palestra completa vai ser lá na igreja no dia 9/4, já coloca aí na sua agenda às 19h30 na IPC Prudente. Como que você vai participar da palestra? Você vai se inscrever no nosso site ipcprudente.org.br ou pelo aplicativo da igreja, você vai se inscrever lá e você vai poder então ouvir sobre esse tema de forma completa. Isa, você já deu essa palestra em alguns outros locais. Onde que você já esteve? Eu já participei dando essa palestra em outras igrejas, né? Por exemplo, a Presbiteriana do Brasil, que é até uma irmã nossa aí. Online também já fiz com
participação com escolas. Eu também fiz em escolas regulares também. Então, bastante locais aí. Tem gente que prefere presencial, tem gente que prefere online. Já fiz as duas modalidades. Dessa vez vai ser presencial no dia 9 de abril. Legal. Isso. Então, se alguém quiser também te convidar para uma palestra, é só seguir lá no Instagram. Qual que é o Instagram mesmo? @Isabela, com S e um L, Reis, PSI. Beleza. Para o pessoal que está no YouTube, vai aparecer aí. Se você está no Spotify, depois escuta de novo e anota, tá bom? Mas a gente vai falar mais vezes, então fica atento aí. Legal. Isa, então a gente vai falar sobre 3 perguntas que a gente separou aqui, baseado na sua palestra, que eu separei aqui para conversar com você, tá bom? A primeira coisa que eu estava lendo lá o material da sua palestra, excelente palestra, pessoal. Vale a pena você ir participar e ter todo esse material também para você compreender. Eu tava estudando lá o material que você me enviou, né? E eu vi que ali você apresenta alguns problemas ligados a sentimentos. Achei muito interessante os problemas ligados a sentimentos que as crianças desenvolveram devido à pandemia, devido a tudo isso que eles vivenciaram. Você pode falar um pouquinho sobre esses sentimentos, esses problemas, como que é essa dinâmica? Sim. A pandemia, ela veio para evidenciar muitas coisas aí, né? Principalmente na família, na criança, no adolescente. Então, esses sentimentos nada mais são do que sentimentos que já são gerados na infância, porém, com a pandemia, ela deu uma piorada aí, né? Uma enfatizada muito forte. Bom, esses sentimentos, eles são, por exemplo, incertezas, dúvidas. Então, as crianças, elas passam por um período, a criança do período escolar, por exemplo, da fase escolar, ela tem um período, uma fase muito importante de socialização. Então, ela precisa do coleguinha, ela precisa do amigo, do professor, da tia, da escola. Por quê? Porque é importante para a fase dela se socializar, né, com outras crianças, com adultos também em outro ambiente, a não ser escola, casa, por exemplo. E a criança foi boicotada disso, né, por conta da pandemia, todos nós tivemos que ficar em casa. Sim. Então, com isso, surgiu muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos medos, né, em relação à criança. Será que algum dia eu vou voltar para a escola? Será que algum dia eu vou voltar a ver meu amiguinho? Vou poder brincar de novo, né? De esconde-esconde, de pega-pega. Coisas simples. Coisa simples, né? Que para criança foi uma incerteza, assim, gigantesca. Para nós, adultos, já foi complicado de lidar. Imagina para uma criança que não tem essa visão, essa perspectiva, né, futura aí. Que pode melhorar, que as coisas poderiam melhorar. Então, com esses sentimentos, aí também trouxe problemas de ansiedade, depressão, angústia, né? E as crianças estão lidando com esses dilemas. E muitas delas têm pedido ajuda. Exato. E a gente ou não sabe como agir ou tem medo de agir, então na sua palestra você vai trabalhar sobre essas questões também. Eu falo bastante disso, porque o sentimento, ele tá ali. O sentimento, né, a gente sente, é algo não muito palpável. Sim. Mas o que esse sentimento gera? Ele leva a muitos outros problemas, como, por exemplo, igual você comentou, a depressão, crise de ansiedade, pânico, tentativas de suicídio. Então, assim, a gente está lidando com um grupo, uma demanda bastante complicada. Creio que todas as demandas estão complicadas pós-pandemia, mas, assim, as crianças, elas são o nosso presente e futuro, né? Então, a gente tem que ter um olhar bastante cuidadoso aí com elas. Isso aí, precisamos investir no nosso futuro. Você está investindo aí no seu futuro? Invista na sua criança. Muito bem, Isa. Continuando, você fala também sobre algumas situações em que a gente pode identificar que a criança está pedindo socorro. Isso. Talvez quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, vai notar, vai perceber. Você pode dar algum exemplo de alguma situação que ocorre que a criança está pedindo socorro, está pedindo ajuda? Sim. E a gente, então, pode auxiliar ela? Com certeza. Eu falo bastante disso, né, na palestra. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. O baixo rendimento escolar, por exemplo. Claro que com a pandemia a gente tem que analisar, entender o contexto que a gente está vivendo, mas se a criança ela é uma criança que só tira nota 10 e, de repente, né, do nada, ela começou a ir muito mal, tem alguma coisa aí. Às vezes, ela não sabe externalizar
o sentimento dela, aquilo que está acontecendo. Isso está gerando outros problemas, né? Sim, seria a mudança drástica, Isso. Então. A criança que está ali tirando nota 10, nota 8 e tal, de repente, Isso. ela começa Cai a tirar uma nota 3, 4. Isso. Essa mudança drástica é um grito de socorro. Isso. E claro que nenhuma característica, ela é analisada por si só. Sim, a gente tem que sempre olhar o contexto, tem que entender se é só isso ou se é outra coisa, porque às vezes é um problema de aprendizagem simples, né? Um reforço, uma aula extra já resolve, mas às vezes não. Por exemplo, quando a gente tem, então, regressão do aprendizado, né? A gente até conversou uma vez sobre amarrar cadarço, né? Sim. Então, a criança, ela sempre soube amarrar o cadarço, sempre soube se vestir sozinha, e do nada ela para, ela não esquece. Sim. Como que amarra? Como que eu abotou a camisa? Então, assim, são coisas que são um start, assim, pra gente se preocupar. Pra gente analisar Isso. e ver que a criança está precisando de uma ajuda porque ela teve uma mudança de comportamento drástico. Drástico, exato. E aí é uma forma dela estar pedindo socorro. Pessoal, hoje nós só vamos fazer 3 perguntas aqui para Isa. Vai ser um tempinho mais curto aqui, mas se você quiser ouvir todo esse conteúdo maravilhoso, faça sua inscrição lá para você acompanhar essa palestra, tá bom? Ou se não, entre em contato aí com a Isa Reis, que vai ser bem legal. Você vai poder falar um pouquinho com ela. Com certeza vai estar mais vezes aqui com a gente também. Isa, última perguntinha aqui. Que, na verdade, eu estava pensando sobre uma frase bem clássica que a gente tem no universo da criança, que é a famosa frase, isso não é nada não, vai passar. Isso mostra, de certa forma, insensibilidade, né? Ou aquela frase, quando casar, Sara, né? Mostra que o adulto, muitas vezes, ele não está olhando para o universo da criança e ele age de uma forma insensível. A criança está pedindo um socorro, está pedindo uma ajuda, mas quando a pessoa fala essa frase para a criança, pode soar como eu não tenho interesse no que você está me dizendo, e ela pode até correr o risco de não mais pedir ajuda, certo? Sim. Né? Essa frase é um pouquinho, a gente tem que tomar cuidado com esses jargões, né, que a gente tem. É, na verdade, um ciclo, né? Então, geralmente o adulto que fala isso, ele ouviu isso. Então, o pai, a mãe, ela tende a repetir muita coisa que foi feita com ela quando criança. Por mais que a gente sempre, às vezes, se promete, eu não vou fazer isso com o meu filho, né? E às vezes acaba se repetindo. Então, é algo que tem que se policiar constantemente, porque às vezes uma fala dessa, por exemplo, isso não é nada, você simplesmente está boicotando, né? Tá tirando a liberdade do teu filho de sentir, de expressar sentimento. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente tem adultos que não sabem nominar sentimentos, não sabem falar o que sente, como está se sentindo. Por quê? Porque quando era criança, lá atrás, ele nunca teve esse espaço seguro para poder sentir, para poder falar. Então, assim, é bem complicado essas frases prontas aí, né, da sociedade, a gente repetir e trazer isso pro lar, né, e pros filhos. Sim, até às vezes eu tava pensando aqui no meu filho, né, às vezes ele chega e fala algo hiper simples, né, eu não estava feliz hoje na aula. Eu posso ter 2 atitudes, ou perguntar para ele o porquê que aconteceu isso e me interessar por ele, ou simplesmente falar, não, filho, aconteceu só hoje, amanhã você já vai estar bom e tal, né? E aí, aquele momento que ele está abrindo o coração é um momento que ele está pedindo ajuda. Isso. Então, às vezes ele só quer contar, ele precisa de alguém seguro para falar, né? E a criança, ela tem o pai e a mãe como fortalezas ali, como seguranças. Então, se você corta ele numa dessa, na próxima que ele se sentir mal, ele não vai querer falar de novo. Porque ele vai saber que muitas vezes você vai falar assim, é só hoje, foi só hoje. É só um probleminha e já vai exato. passar, né? Isso. E muitas vezes não passa, esse que é o problema. Exato. A criança vai repetindo aquele sentimento várias vezes, até ela encontrar alguém que vai dar ouvido para ela. Exato. E o melhor local para ela ser ouvida é em casa. Em casa. Né? Isso aí, Isa. Muito bom nosso bate-papo aqui. A gente já vai caminhar para o finalzinho. Já. Hoje foi uma conversa rápida. Se você
quer ouvir todo esse tema, entender sobre todo esse universo, sobre a necessidade da criança pedir ajuda, o que fazer quando a criança pedir ajuda, compreender como conversar com a criança, né? Sim. Tudo isso vai ser trabalhado lá na palestra, tá bom? Dia 9/4. Isa, se você quiser então dar as palavras finais aí para a turma, fica à vontade. Sim. Vou passar para você. Vamos lá. Tá bom. Bom, pessoal, então nós vamos fazer a palestra no dia 9/4, lá na IPI Central. Eu convido você que tem contato com criança, se você é professor, pai, mãe, tio, tia, ou você a participar e também convidar aqueles do seu meio aí que tem contato com criança. É um tema de extrema importância aí que a gente precisa falar, a gente precisa ouvir essas crianças, né? Porque senão depois que chega na adolescência, a adolescência é um período onde o adolescente ele tem mais liberdade de se expressar do que muitas vezes a criança. Então a gente fica, nossa, mas quando criança foi tão simples, tão fácil, por que agora adolescente tá assim, né? Mas, na verdade, com certeza esse adolescente já deve ter dado indícios lá atrás. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos e eu vou falar bastante sobre esses comportamentos das crianças, né? Para que a gente possa identificar e como a gente deve agir. Se vocês tiverem dúvida também, perguntas para a palestra, pode deixar nos comentários, né? Aí no YouTube. Isso. No YouTube a gente consegue receber os comentários, ou você também pode enviar no Instagram. No meu Instagram, @pr.mateusfantin, você pode enviar lá suas perguntas também, que a gente vai ter um prazer de receber todas essas perguntas. Sim. E ter um tempo bem legal. Isa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter parado esse tempo, vindo aqui atender a gente. A gente quer que esse podcast continue várias vezes, você vai ser convidada mais vezes para estar aqui com a gente. É um prazer. Falando sobre família, respondendo essa pergunta maravilhosa. E a família vai bem? Né? Então, eu quero também agradecer o pessoal de casa que esteve aqui com a gente, acompanhando, os pais, mães, toda a turma aí que esteve acompanhando o podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tanto IPC Prudente como a Caixa 52, também nos nossos canais do Spotify. Você pode se inscrever e acompanhar todos esses conteúdos, beleza? Deus te abençoe, um forte abraço e até mais!